muito dela, mas ela é uma verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 23. Esses dias orando, e eu falei, Senhor, o que que eu ministro, né? Para a plenitude, se eu não me engano, eu acho que eu já até preguei aqui sobre o Salmo 23. E vinha ao meu coração, Salmo 23. Eu falei, ai, Senhor, mas o Salmo 23 é algo que, sei lá, eu quantas vezes você já pregou sobre ele, tão conhecido. Salmo 23 ou Salmo 91 é aquele que muitas famílias brasileiras têm lá a Bíblia aberta, né? Não é? Com a página amarela, empoeirada, lá em algum lugar da casa, não é? Mas, de fato, ela tem que estar escrita no nosso coração. Amém, queridos? Então, vamos ver o que que o Senhor tem para nós. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Algumas traduções dizem assim: não carecerei de nada. Outras traduções dizem: não sentirei falta de nada. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade, ou a bondade e a misericórdia, me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei ou habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Então, essa semana eu comecei a ler e ver algumas coisas sobre o Salmo 23 e é muito interessante, né? Primeiro que a gente vê que no original essa palavra nada, ela não existe. Ela foi colocada no português para dar sentido para que a gente entenda. A visão dos judeus, ela é muito interessante porque eles nunca dizem que eles não têm nada. É, 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 Outra coisa muito interessante que no alfabeto ou nos números dos judeus, o número zero não existe. Porque para eles, quem tem Deus tem algo, tem tudo. Então a palavra nada, nesse contexto aqui, ela não existe. Foi colocada para que tivesse sentido a um outro verbo, para que a gente conseguisse entender. Amém, queridos? Então pode nos faltar qualquer coisa na vida, ou até mesmo tudo, no nosso entendimento. Mas nós temos algo que é o que nós temos de mais precioso, que é o nosso Deus. Amém, queridos? Então, nós entendemos que essa palavra no original, a melhor tradução que se encaixa aqui, de fato, é essa: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Outra tradução vai dizer assim: não carecerei de nada, ou não sentirei falta de nada. Porque é interessante, porque você pode conhecer uma pessoa milionária, riquíssima, e ela ter falta de muita coisa. Não é verdade? Tem falta de paz, tem falta de sono, tem falta de alegria. Pode estar na melhor cama e não conseguir dormir. Pode ter a melhor comida, o acesso às melhores alimentações e não conseguir comer. Entende? Pode ter uma boa casa, filhos, família e não ter alegria, né? Muitas vezes você vê uma família com pouquíssimos recursos, uma casa muito simples, mas cheia de alegria, cheia de paz. Pode dormir no lugar mais simples, na cama mais simples, comer um arroz com feijão e ovo e ainda assim ter alegria. Eu não estou exaltando a pobreza, a escassez, não é isso, querido. A prosperidade vem do Senhor. Deus ama a prosperidade, ama dar aos seus filhos prosperidade, recursos. Como diz a Ana, deixem recursos para os seus filhos.
Mas esse não é o nosso maior objetivo, porque o que esse salmo, de fato, ele diz é que nada me falta. O que nada me falta? O que não me falta é o Senhor como meu pastor. Não é apontando para um Deus que vai me dar recursos. Amém? A gente olha para o Salmo 23, e não que seja errado, mas a gente sempre o está declarando no dia que está faltando um recurso, um dinheiro para pagar uma conta, o dia que está faltando algo material. Não, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, de nada eu tenho falta. Não, esse salmo ele está dizendo que quem não vai nos faltar é o Senhor, porque nós o temos. E a partir do momento que eu tenho Jesus como meu pastor, como meu Senhor, eu tenho tudo. Diferente daquele que pode ter riquezas em abundância e faltar tudo na vida dele. Você entende, queridos? Por isso que Satanás, ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Amém? Satanás não é o nosso pai. Você não é filho, filha dele. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem um Senhor que diz: olha, você não vai sentir falta de nada. Quem aqui já passou por dias que você olha ao seu redor e parece que está faltando tudo, mas dentro de você tem paz, não é? Pode passar por uma dor terrível. E eu também, esses dias, falei para o Senhor: Senhor, eu não quero mais essa missão na minha vida. Ana também esteve comigo nas últimas horas de consciência do apóstolo Sandro, ela estava comigo. Eu também já passei por uma situação de orar por uma irmã e liberá-la para a glória. Eu também quero agradecer aos irmãos que oraram pelo meu sobrinho Mateus, que fez 1 mês que o Senhor o recolheu. E eu também estive ali para dizer para ele: não tenha medo, o céu é lindo. Você vai para um lugar maravilhoso que você nunca mais vai ter dor. É uma das missões mais difíceis e dolorosas que Deus pode te dar, esse discernimento de que a resposta dele, que a cura dele vai vir de uma maneira diferente como nós desejamos. Mas é nesse momento que vai faltar a cura física, que vai faltar às vezes a provisão para algo, mas o bom pastor que é Jesus Cristo não vai faltar. Amém? Esse salmo, ele diz isso, querido. Ele fala disso. Não no sentido de me faltar comida, aquela casa nova, o carro, coisas materiais. Mas ele não vai me faltar. Amém, queridos? Ele não vai faltar na minha vida. E sim de que quando Jesus está, quando eu leio esse salmo, tudo muda. Com essa visão, com esse entendimento aí, tudo muda. Amém? Porque de fato o que não pode faltar na nossa vida é o Senhor. E eu sempre oro isso: Senhor, pode me faltar tudo nessa vida, menos a tua presença, menos a tua glória. Amém, querido? Ele, quando lemos esse salmo com essa visão, com esse entendimento, ele passa a ser nosso tesouro. Ele passa a ser a nossa maior riqueza. Ele passa a ser a própria bênção. Amém, queridos? E isso é Jesus para a sua vida. Sabe por que tem uma multidão de crentes fora da igreja? Porque eles vieram com a visão errada para a casa do Senhor. Vieram buscando as mãos do Senhor e não o coração de Jesus. É gente que se frustrou com o evangelho, com a igreja, porque entendeu uma barganha. É uma gente que olha para Deus com a obrigação de que Deus tem que me dar, Deus tem que me fazer. Não, eu faço por amor. Porque você continuaria servindo a Deus se Deus não der a resposta que você está esperando. Você vai continuar amando ao Senhor mesmo que te falte todas as outras coisas.
É isso que nós temos que ter dentro de nós. Ele é a minha maior riqueza, Ele é o meu tesouro, amém? Ele é a minha segurança, de fato, Ele é a minha provisão, Ele é na minha vida. Quem que eu sou sem Ele? Eu sim não sou nada sem o Senhor, amém? Então nada vai me faltar, por quê? Porque eu tenho Jesus, porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Amém, queridos? E presta atenção, eu não estou dizendo de coisas materiais. Eu não estou falando de recursos. Amém? Esse salmo ele fala de um Deus que eu não devo buscar só por aquilo que ele pode me dar, pelas coisas materiais, pelas minhas necessidades. Mas o salmista ele vai falar, Davi vai falar que é um Senhor que vai muito além do material, mas sim de um relacionamento com Deus. Queridos, quem que escreveu o Salmo 23? Davi. Nem todos os salmos foram Davi que escreveu, não é? Mas 23 foi Davi que escreveu. Nós temos que lembrar que Davi, ele não veio de uma família pobre, ele não era pobre. Davi era rei, passou a ser rei. Então, vocês concordam que necessidade material não era o caso de Davi? Davi, quando escreve de uma realidade que ele vivia como pastor. E quem era pastor de ovelha, eles não eram miseráveis, certo? Então, Davi está apontando não para um Deus que dá coisas, que provê coisas, apesar de Deus fazer isso, amém, queridos? Não é um incentivo a você não orar pelas suas necessidades materiais e pelos recursos, porque Deus quer te abençoar, amém? Mas eu estou aqui nessa manhã para falar de um salmista, de um salmo que foi escrito não para falar de um Deus que nos dá coisas, mas de um Jesus que Ele é nas nossas vidas. Amém, queridos? De um relacionamento com esse Senhor. De nada, não sentirei falta de nada. Quando eu começo a sentir falta das coisas, sentir falta de paz, sentir falta de amor, sentir falta de alegria, sentir falta de propósito na vida, sentir falta de esperança, é porque está faltando meu relacionamento com o Senhor. Amém? Porque esse Jesus não está sendo buscado para suprir a minha alma primeiramente. Amém, queridos? No verso 2 e 3, ele diz assim, 2 e 3, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Nós temos a visão de pastagens aqui do nosso país, certo? Quem já viu foto ou desenho, até na sala das crianças, podem pôr, sim, a imagem daquele pasto verdinho, abundante de grama, não é? Lá na minha cidade tem um local que tem que tem muitas ovelhas, você olha aquele pasto enorme, verdinho, e as ovelhas lá. Quando Davi escreve, é essa realidade que ele está falando. Porque a gente está falando do Oriente Médio. A gente está falando de uma terra que não tem essas verdes pastagens como o nosso país. Queridos, 70% de Israel é deserto. E é esse deserto aí, ó. E é um deserto que não é areia, é um deserto que essa terra seca, dura, cheia de pedras, cheia de abismo, aquelas montanhas que você olha, você não vê um verdinho nela. Eu fui para Israel num ano que tinha chovido muito, então estava um país verdinho, mas essa não é a realidade do Oriente Médio.
Então, quando Davi está falando aqui, olha, me leva a águas tranquilas, a verdes pastagens, está falando de um pastor que tinha que caminhar muito, de 3, às vezes até 10 quilômetros, para achar uma graminha e para achar uma água. É esse pastor que te leva para esse lugar, que no meio do deserto da nossa vida, dos dias difíceis, é esse Jesus que vai dizer: olha, minha ovelha querida, porque a Bíblia nos chama de ovelhas, amém? Nós somos comparados a uma ovelha, e quando, não sei se aqui alguém já teve a oportunidade, ou a Carla, ou Bispa Ana, alguém mais já assistiu uma aula do apóstolo Sandro, que ele explica como que são as ovelhas, nós vamos ter um entendimento de como nós somos parecidos com a ovelha. E se Jesus, no meio do deserto da nossa vida, ele vai te conduzir para que você não tenha fome, para que você não passe sede. Jesus, ele é poderoso para encher essa terra seca de grama para as ovelhas, mas é nesse lugar que os pastores até hoje, então eu não estou falando de uma realidade lá do tempo de Jesus, até hoje no Oriente Médio a gente vê os beduínos morando em barracas, não é? Morando no deserto. É um povo queimado do sol, sofrido, porque lá eles moram. Não tem conforto nenhum. Eles têm que caminhar muito para achar uma graminha, uma água. E é nesse lugar que o pastor vai conduzindo as suas ovelhas. Davi entendia essa realidade do que é cuidar de ovelha no meio desse lugar seco, no meio desse lugar que a grama é ausente, que a água ela é escassa. Amém, queridos? Quando Davi sabia o que era viver, ele sabia exatamente essa realidade. Porque lembra quando o profeta vai na casa de Jessé para ungir um rei, Davi estava lá na casa? Não, Davi estava bem longe da casa dele, porque às vezes a gente tem a ideia da casa e o aprisco, o rebanho das ovelhas ali no quintal da casa. Não, era muito longe que eles tinham que cuidar, e até hoje eles fazem assim. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia que a gente tem de pasto bonitinho, de um ribeiro ali de água. Essa não era e não é a realidade deles. O aprisco era um cercadão assim, feito por eles de pedra. Sabe, às vezes redondo, às vezes quadrado, e com uma única portinha de entrada. Nessa porta ali no chão, o pastor dormia. Por que que era assim? Para os animais. Você lembra que eles estão nas montanhas, no deserto, nessa região seca, cuidando das ovelhas? Então, tem animais, tem predadores. Por isso que Jesus declara: eu sou a porta. E a gente, para entrar nesse aprisco, a gente tem que passar por essa porta de salvação que é Jesus. É nesse lugar de segurança que esse salmo está dizendo que eu e você temos que habitar. A sua segurança, meu querido, não está no seu salário, não está na sua promoção, não está no seu diploma, sua segurança não está na sua casa, a sua segurança não está no seu casamento, sua segurança não está nos seus filhos, não está na empresa, não está no seu seguro de vida, a sua segurança não está na Bispa Ana, não está em nada dessa terra. A nossa segurança está em Jesus, que é o nosso pastor. O nosso conforto, o nosso consolo, nossa salvação está nele. Por isso que a Bíblia diz que a salvação ela vem pela graça, e a graça a gente não compra, a gente não faz nada para trocar. Ela é de graça. Amém, querido? Por isso que é inaceitável um crente tendo ausência de tanta coisa. Eu não estou falando da ausência material.
Ter filhos de Deus que não dormem por falta de paz, que não se alegram, com a família tumultuada, com o coração. Eu não estou falando de dias difíceis que a gente passa, que parece que o coração vem aqui na goela. Ficou ou não ficou lá na goela, seu coração dentro daquela UTI? E até hoje, quando lembra daquela situação, ainda dá palpitação. E isso vai muito tempo até passar. Eu não estou falando disso. Estou falando de alguém que nunca encontrou a paz em Jesus Cristo. Amém, querido? Então, o aprisco era esse lugar e muitas vezes eles põem espinhos, madeiras, para o inimigo ali não entrar. E o pastor fica ali na porta, ele dorme na porta. Sabe quem está cuidando da sua casa? Jesus. Quem cuida da sua vida todos os dias, indo e vindo nesse trânsito, é Jesus. Quem cuida dos seus quando sai, Jesus. Sabe quem está do nosso lado nos dias difíceis que a gente tem que entregar quem a gente mais ama para o Senhor? Jesus. Sabe quem está sentado na sua mesa quando tem uma bela de uma refeição? Jesus. Sabe quem está sentado na sua mesa quando só tem um arrozinho, uma abobrinha refogadinha? Jesus. Não é, meu irmão? É Jesus. Sabe quem está com você quando você tem que enfrentar os dias mais difíceis e doloridos da sua vida? Jesus. Sabe quem está com você quando você enfrenta os dias mais felizes da sua vida? Jesus. No dia mau, no dia bom, na alegria, na tristeza, nos dias de abraçar e nos dias de deixar de abraçar. Amém, queridos? É Jesus. É nessa pastagem que o bom pastor me leva. Às vezes eu estou andando com Jesus nesse lugar seco. E eu não entendo, Senhor, quando que a gente vai achar grama, Senhor? Quando que eu vou chegar nesse lugar de águas tranquilas? Mas mesmo andando por esses caminhos secos, Jesus está me conduzindo. Porque nem todos os dias da nossa vida é um pasto verdejante, certo? Eu acho que, para falar a verdade, é mais dias secos. Não é não, queridos? Mas é lá, nesses dias que o Senhor está conosco. Amém? Deus é bom. E é interessante porque você vê ali, a gente não vê água perto. Então o pastor ele anda muito para levar a ovelha aonde tem uma graminha, uma pastagem. Depois o pastor tem que andar mais um tanto para ele achar água. E nem sempre a água que o pastor acha é um rio, como a gente pensa. Às vezes é uma poçona d'água que ali brotou água e ficou. Em Israel tem muito disso, né? Brota água ali, daqui a pouco seca, Oriente Médio. Aí aquela água seca, ele tem que conduzir de novo aquelas ovelhas para onde tem água. Às vezes anda muito. Sabe, querido, para a gente ter um bom alimento, para a gente encontrar esse lugar seguro no Senhor, a gente tem que ter esforço. Eu sei o quanto a pastora dessa casa caminha e busca em Deus para que vocês tenham boa comida e água. Mas entenda que eu e você também precisamos de esforço para a gente se manter alimentado. Porque só essa palavra aqui de domingo, ela te alimenta, mas ela não te sustenta todos os dias. Você busca água e comida todos os dias lá na sua casa, com a sua Bíblia na mão. Levantando de manhã e orando. Tem dia que você lê a Bíblia com vontade? Tem dia que você lê sem vontade. Tem dia que você ora com vontade e o céu se abre na sua casa e a glória de Deus desce, não é? Tem dia que parece que Deus está trancado no quarto com a porta fechada. Mas eu estou ali caminhando e me alimentando. Mesmo quando eu não sinto nada, meu espírito está recebendo alimento e água. Sabe por que tem muito crente morrendo com a vida dos avessos? Porque está morrendo de fome e sede.
porque não sabe ir aonde o pastor lhe dá água e alimento. Amém, querido? É nesse lugar, é nesse aprisco. O aprisco, ele é um lugar em Deus. O aprisco é quando eu fecho a porta do meu quarto e entro ali com o meu bom pastor. Jesus me alimenta, me sustenta, me consola. Tem dias que a nossa alma está tão agitada, a nossa mente tão agitada, que a gente fala: Jesus, me leva para esse lugar de água tranquila. Você sabia que a ovelha é um dos animais mais medrosos que existem? Sabe por que a ovelha tem que ter um pastor todo instante com ela? Quem já teve gado aí, ou já viu cuidando de gato, você larga o gado lá no pasto e vai embora, né? E é interessante que vai dando horarinho da tarde, eles vêm caminhando tudo e se ajunta e vai lá para o curral, né? A ovelha, ela não é assim. A ovelha, se não conduzir, ela morre no deserto. Ela não sabe procurar água. A ovelha, ela não sabe buscar a pastagem. A ovelha, ela morre de sede estando lá da água, você sabia? A ovelha, se o pastor não ficar conduzindo ela, tem grama ali, ela não come. A ovelha, se ela se assustar, ela morre do coração. Ela tem um coração extremamente frágil, você sabia? Se um animal der um grito muito forte perto da ovelha, ela cai dura. Gente, não é parecido com a gente? A gente muitas vezes está morrendo de fome espiritual. Não sabe abrir uma Bíblia e comer. A gente muitas vezes está com uma sequidão dentro da gente, perturbado, confuso, agitado. A gente faz tudo. Vai no banco para ver se consegue empréstimo. Põe uma roupa nova para ver se melhora. Vai passear, vai ver uma série. Procura um namorado, uma namorada. Procura os prazeres da vida. Mas não busca a presença de Deus. Não foi, irmã, que você testemunhou que foi uma briga espiritual para você vir aqui à casa de Deus hoje? Isso é coração de ovelha. O que muito crente faz quando está com luta? Não vou na igreja, estou tão abatido. Cristo Jesus, aí que é o dia para estar. Ai, não consigo orar, estou tão atribulado. Gente, não é ovelha. Você sabia que a ovelha, se ela estiver doente, o pastor tem que tirar ela do rebanho para cuidar dela à parte, porque se o pastor cuida dela doente no meio dos outros, ela não cura ou adoece os outros? É ou não é? Crente tudo melindroso, cheio de mimimi. A gente é ou não é assim? Percebe quando Jesus diz que nós somos ovelhas do rebanho dele? A gente se assusta com tudo. Mas quando eu tenho um relacionamento profundo com o meu pastor, eu passo a ter segurança com ele. Sabe quando a gente fica essa ovelha desgarrada e perdida? Quando a gente deixa de ouvir a voz do pastor. Durante o dia, o pastor ele tem que caminhar muito para ele encontrar essa pastagem, essa água. Às vezes, durante o dia, ele anda até 3, até 10 quilômetros. Às vezes, ele nem consegue voltar para o aprisco. Tem que ficar ali e formar uma segurança para as ovelhas ali. À noite, às vezes, ele consegue voltar para o aprisco, para esse lugar ali no Senhor. O deserto, ele não é um lugar fácil. Lá, para eles, como para a gente, não é um lugar fácil. Eu só suporto o deserto quando eu tenho Jesus como meu bom pastor me guiando. Amém, querido? Nossa vida, ela é ou não é assim? A ovelha, ela é um animal delicado. Por isso que nós precisamos desse pastor. A sua causa, ela é tratada individual, e eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que as ovelhas,
Elas conhecem o quê? A voz do seu. Sabe por que tem muito crente perdido na nossa nação? Porque ele ouve a voz de tudo quanto é pastor. Sabe por que hoje existem os tais desigrejados? Porque eles não têm um pastor para ouvir a voz dele. Ah, eu sou crente na minha casa, não é coisa nenhuma. Ah, eu sou igreja, não é. Você é membro. E membro fora do corpo da gangrena, apodrece e morre. Eu só sou corpo de Cristo quando eu faço parte de um corpo. Amém, querido? Ovelha, ela só faz parte de um rebanho se ela está dentro do rebanho. Porque se ela está fora do rebanho, ela vai morrer. Tem gente que acha que é só crente da internet que ouve 50 pastores. 50 visões ele ouve. E ele não é alimentado. Ele é confuso. Entende, queridos? Depois dessa caminhada, esse pastor chega até lá. A ovelha chega lá como? Cansada. E sabia que se a ovelha estiver muito cansada, ela não consegue beber água? Então o pastor, não todas, mas o pastor que conhece cada ovelha, ele vai olhar uma por uma e ele vai perceber aquelas que não beberam água. E ele vai perceber as que não comeram. Por isso que você precisa estar num aprisco. Por isso que você precisa fazer parte de um rebanho, porque o seu pastor vai ver quando você não está alimentado, quando está te faltando água e vai te ajudar nesse processo. Amém, querido? Se eles, porventura, conseguirem um lugar de águas, e se essa água estiver agitada, a ovelha não toma água, porque ela tem medo da agitação da água. Por isso que o Salmo diz que ele me leva a verdes pastagens e a águas tranquilas. Amém, queridos? Quando a nossa alma está nesses dias de agitação, é para esse lugar que eu tenho que ir em Jesus. Para eu conseguir, é lá que a minha alma se aquieta. É quando o bom pastor me conduz, ele diz, ó filhinho, aqui você pode beber água tranquila. Ó filhinho, aqui tem comida boa para você comer. Olha filho, lê essa palavra hoje, isso vai te alimentar durante esse dia. Olha, filho, a palavra para o seu mês, ela é essa. Amém, queridos? A palavra que Deus dá, olha, ela vai viver, ai, glória a Deus. Não, ela vai viver na eternidade. É essa palavra que vai trazer quietude para a gente. Amém? Olha, filho, você vai passar por um deserto, mas não tenha medo, porque eu estou com você. Amém? Quem já passou por dias difíceis ou está passando? Se a gente puder, levanta as duas mãos, os pés, dá um pulo, né? Mas o Senhor está dizendo, não tenha medo. Quando a água seca, esse pastor te leva para outros lugares, te conduzindo. Um dia eu ouvi um exemplo e é interessante. Quem aqui tem ainda criança pequena em casa? Filho pequeno, criança. Ou já teve, né? Alguma vez o seu filho ou sua filhinha à noite dormiu e perguntou assim: pai ou mãe, amanhã cedo vai ter café da manhã? Ou perguntou assim: amanhã eu vou conseguir ir para a escola porque eu tenho roupa? Mãe, amanhã na hora do almoço vai ter comida para eu comer? Já fez isso, seus filhos, alguma vez? Sabe por quê? Ele tem certeza, não tem? Que vocês amanhã vão ter comida, água, roupinha e cuidado para ele. Entende? Quando se tem, é óbvio, estou falando de um pai e de uma mãe. Eu não estou falando da riqueza. Mas uma criança que sabe que tem um pai e uma mãe cuidando dela. É assim nós temos que ser com o nosso pastor, amém?
É a certeza de que amanhã tudo está preparado para mim e para você. É a certeza de que amanhã tudo está provido para mim e para você. Não vai faltar água, não vai faltar verdes pastagens, não vai faltar tranquilidade, não vai faltar proteção, não vai faltar abrigo. Amém, queridos? É assim com o Senhor. Por isso que Davi tinha esse descanso no Senhor Jesus Cristo. Eu vi o pastor falando que em Israel ele viu pastores que colocam água na garrafa PET para as ovelhas. Porque às vezes algumas ovelhas não bebem a água. Então ele põe água. Eu até procurei essa foto, eu não consegui, de uma ovelha que um pastor está abaixado dando água para ela na garrafa PET. Às vezes, querido, nós vamos precisar desse pastor nos dando esta água. Amém? Essa água. Porque às vezes nós estamos tão cansados e fragilizados que nós precisamos desse cuidado especial do Senhor. E sabe de uma coisa? Não é pecado a gente estar cansado. Não é pecado a gente estar triste. Não é pecado, muitas vezes, a gente enfrentar a depressão, a ansiedade. Não é pecado a gente sentar e chorar e dizer: Senhor, hoje eu preciso que o Senhor dê água na minha boca, porque eu estou muito cansado. Não é, querido. Não é pecado, às vezes, a gente ter que, às vezes, tomar um remédio para depressão. Não é pecado a gente, às vezes, ter que procurar um psiquiatra para tratar da mente. Não é pecado, muitas vezes, ter que procurar um terapeuta. Não é pecado quando, como a irmã achou que ela ia dar conta sozinha da luta contra um diagnóstico de morte. Não é pecado chegar, pastor, você pode orar por mim. Não é pecado sentar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu não estou dando conta sozinho. Jesus, hoje o Senhor pode ser aquele pastor que me põe no colo. Nós precisamos, porque nós temos o entendimento de que crente não chora. Eu vi um testemunho de um pastor que anos depois ele enfrentou a crise do irmão que morreu quando ele era adolescente. Porque ele ouvia, primeiro, homem não chora. Segundo, crente não chora. Nós choramos sim no colo do Senhor. Amém, queridos? Ele cuida de nós. Esse pastor conta suas ovelhas de manhã e à noite. Lembra da passagem da ovelha perdida? Que ele deixa as 99 e vai lá atrás da uma que se perdeu. O Senhor é o pastor que está olhando por nós todos os dias. Amém? O pastor, isso eu vi num vídeo, vocês podem até procurar na internet. Cada pastor, ele faz um som diferente com a voz dele, sabia? Então, uns faz, outro, sei lá, faz um outro som. Se dois rebanhos se encontrarem no meio daquela pastagem, eles podem passar um rebanho no meio do outro, que as ovelhas não se misturam, vocês sabiam? Ovelha é tudo igual, não é, gente? Como que o pastor vai saber essa ovelha é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua? Elas não se confundem. Porque o pastor ali, quando ele faz um determinado som com a voz dele, a ovelha ela vai seguir a voz daquele pastor. Uma ovelha não segue o outro pastor, vocês sabiam? Pode se cruzar 10 rebanhos, eles não se misturam, porque ela vai ouvir exatamente. Tem muita ovelha, como nós, muitas vezes, que ouvimos a voz do diabo, ouvimos a voz da internet, ouvimos a voz do medo, ouvimos a voz do médico, ouvimos a voz do vizinho, ouvimos as vozes que falam a nosso respeito. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para que eu e você
aprendamos a ouvir a voz dele. Aquilo que ele diz, aquilo que ele está dizendo a respeito da sua luta. Não é o que as pessoas estão dizendo, é o que Jesus, o bom pastor, diz. Se ele diz que você está curado, você está curado. Se ele diz que vai levar, ele vai levar. Se ele diz que tem restauração, é porque tem restauração. Se ele diz que é para você abrir mão, você vai abrir mão. Se ele diz que não é para abrir mão, você não vai abrir mão. Se ele diz que seus filhos são herança do Senhor, porque são herança do Senhor. Se ele te trouxe uma palavra de afirmação, de fé, de esperança, é essa palavra que vale para a sua vida. Pare de ouvir a voz do pai da mentira. Amém, queridos? É essa voz, porque nós conhecemos. Você verdadeiramente conhece a voz de Jesus? Nessa casa tem uma voz, amém? É a voz que vem da sua pastora. Ouça a voz. Ouça o que os profetas desta casa diz. Amém? Que voz você está ouvindo? No verso 4, diz assim: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Você coloca para mim a outra foto, que é do vale? Eu vi um pastor, um pesquisador, dizendo que esse aqui é o vale da sombra e da morte. Há uma outra, eu vi até esses dias aquela, sabe, Israel com a Aline, ela falando sobre também um lugar era perto ali do Palácio de Davi, onde Israel tem, sabe, aquele cemitério? Mas ela comenta algo que, de repente, ele sai de lá e vai até lá o Mar Morto. Mas eles também falam que é aqui. Presta atenção, como que você conduz ovelhas por esses lugares? Como que você anda com a ovelha nesse lugar? É precipício. Tem uma outra foto que ela mostra bem o precipício. Sabe como que a gente consegue passar por dias de deserto, que tem sombra, que tem morte? Ouvindo a voz do bom pastor. Sabe como as ovelhas andam nesse lugar? Em filinha indiana, uma atrás da outra. E ela tem medo? Não tem medo, porque o pastor vai lá na frente, falando e soltando aquele som típico dele, exclusivo para o rebanho dele, e elas vão caminhando nesse lugar. Aquele animal indefeso, pequeno. A ovelha, ela não tem garra, ela não tem uma mordedura forte. Ela vai como nesse lugar? Sendo guiada pelo pastor. Sabe como a gente suporta os dias difíceis da vida? Sendo guiado pelo nosso pastor. Sabe aquela decisão que você precisa tomar e não sabe o que fazer? Como que você vai fazer? Ouvindo a voz do seu pastor. Sabe como que a gente consegue passar os dias de luto, de perda, de privação, de desemprego, de enfermidade, de ventanias fortes na nossa vida? Sendo conduzidos pelo bom pastor. Amém, queridos? Não tem. A mudança da sua vida, a resposta, não é aquilo que você imagina. Ela só vai chegar, porque ela vai chegar, amém? Depois que a gente aprende a passar por esses lugares. Eu tive uma experiência muito marcante mês passado, que desde que o apóstolo Sandro morreu, eu nunca mais voltei naquele hospital. Eu tinha pavor de passar por aquele lugar. Só de imaginar, e isso 2 anos e meio já, né? E o meu sobrinho, ele passando por essa situação de câncer, eu nunca fiquei com ele no hospital esses 2 anos e meio. E eu avisei, eu faço qualquer outra coisa, menos ficar no hospital com ele. Porque era o mesmo hospital que Sandro ficou. No mesmo setor do hospital.
Um dia eu precisei ficar com ele lá, porque meu irmão estava viajando, estava voltando de viagem, e ele passou mal e eu tive que ir. Eu comecei a passar mal lá, me dar taquicardia, porque a gente é humano, amém? Eu liguei para o meu irmão, você precisa vir aqui. Você vai abrir mão do seu descanso, mas eu não aguento mais ficar aqui. Meu irmão levantou rapidinho e foi para lá. Aquele lugar, para mim, era um lugar de sombra e morte. Aquele lugar, para mim, foram o lugar das lembranças mais difíceis da minha vida. Então, eu tinha pavor. Muitas vezes, só de passar por ali, me dava meio que um enjoo. E assim foi. E quando os médicos vieram e falaram que não tinha mais jeito, que o Mateus tinha questão de horas ou dias, eu falei, como que eu vou fazer e não vou no hospital? E eu conversei com uma amiga que é terapeuta, pastora Beth, eu falei, Beth, o que você acha? Vou ou não vou? Ela falou, você vai se perguntar, eu vou ficar bem sem ir ou eu não vou ficar? Eu orei, e uma querida irmã, naquela manhã, me mandou uma oração e eu entendi que aquilo era a resposta de Deus. Eu falei, eu vou, porque eu não vou ficar bem se eu não vou. Não vou lidar com isso o resto da minha vida se eu não for lá para me despedir dele e não falar que o céu é lindo, que ele não tenha medo. E eu falei, Senhor, como é que eu vou entrar naquele lugar? Eu peguei a mão do bom pastor para entrar ali, orei. Eu falei, Jesus, o Senhor vai precisar entrar comigo. E eu também pensei, Senhor, eu não posso passar o resto da minha vida com essa espada na minha cabeça, tendo medo daquele lugar, porque era o que eu tinha. Medo, aflição, angústia, aquele local me lembrava o pior momento da minha vida. Eu falei, Senhor, eu não quero ter nada nesse mundo que me aprisione. Aquele lugar para mim era uma prisão, uma dor. Eu falei, Senhor, eu vou vencer isso. Eu vou entrar naquele lugar e dizer que meu lugar não é lá. Eu vou entrar naquele lugar para dizer que eu não estou presa lá dentro. Vocês entendem? Tem coisas na vida, queridos, que a gente tem que bater de frente com ela, a gente tem que enfrentar com ela, para dizer que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu entrei ali. Aquele lugar, para mim, era o lugar da sombra e da morte. Eu não sei qual que é o lugar da sombra e da morte para você. Talvez é uma pessoa, um local, uma dor, um abuso, uma lembrança. Aquilo era para mim. E eu entrei naquele lugar e fiz. Eu tive uma experiência muito forte ali, eu com a minha família. Porque ali estava meu irmão, a ex-mulher dele e os 4 filhos. Meu irmão teve uma separação muito difícil, muito dolorosa. Como toda família tem seus casos e causos, a minha também teve. Houve muita dor, houve muita mágoa, e eu entendi em Deus que aquele momento ali, com os últimos momentos do Mateus, tinha que ser marcado não pela morte, mas pela vida. Não pela angústia, mas pelo poder da reconciliação. E naquele lugar, eu, diante do Mateus, já não falando, eu cheguei ali e eu falei, nós estamos aqui, Deus pode curá-lo imediatamente, como Deus pode curá-lo levando para o céu. O que nós vamos fazer diante dessa circunstância é uma decisão nossa. O que nós vamos fazer com o sim de Deus ou com o não de Deus é responsabilidade nossa. E eu ali com a minha família reunida, com o Mateus no leito, eu disse, se Deus decidir levá-lo, nós aqui vamos fazer uma aliança com Deus, que mesmo assim nós vamos continuar amando o Senhor. Porque mágoa, querido, é eu achar que Deus errou comigo, que Deus tomou a decisão errada com a gente. E Deus não erra comigo e com você. Porque, como sempre diz a sua bispa,
Deus é bom em todo tempo. E eu falei, quem aqui faz essa aliança comigo? Todos presentes ali, sim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E Ele é bom em todo tempo. E ali começou a mover de perdão. Eu perdoando minha ex-cunhada, ela pedindo perdão, minha mãe pedindo perdão para ela, eles pedindo para os filhos. E eu, quando cheguei, Mateus já não abriu os olhos, mas comigo ele abriu os olhos. E eu pegava a mão dele e eu falava, você está ouvindo, filho? Com muita dificuldade, ele balançava a cabeça e ele dizia que sim. Eu falava, filho, você está entendendo que Deus está usando a sua vida para proporcionar nesse momento? Ele balançava a cabeça dizendo que sim. Eu falei, se tiver alguma mágoa aí no seu coraçãozinho, você libera quem está aqui presente? Ele balançava a cabeça que sim. Sabe, queridos, nós não entendemos porque passamos dias difíceis. O que eu sei, que Deus, Ele cuida de nós. Você pode pôr a outra outra foto que é daquele faraó, o faraó a gente amarra e repreende. Esse texto, esse versículo, ele diz que a sua vara e o seu cajado, a tua vara e o teu cajado nos protegem. Outras traduções diz nos consolam. O cajado, o pastor, ele usa para pegar a ovelha. Se ela cair no buraco, em algum lugar, ele engancha a ovelha ali, ele puxa a ovelha. Ele usa o cajado para ele empurrar a ovelha para beber água, para grama. Ele usa o cajado para ele trazer a ovelha para perto. Amém? E a vara? A gente pensa que a vara é uma vara. A vara é aquele instrumento ali, com aquelas 3 pontas soltas. Sabe para que o pastor usa aquela vara? Para bater na ovelha. O mesmo pastor que consola, que protege, que cuida, que resgata, ele bate nas ovelhas. Ele bate na ovelha para ela sair do caminho errado, ele bate na ovelha para ela não cair no abismo, ele bate na ovelha para que ela veja o perigo. Eu vi um pastor contando que essa história é verdadeira, que uma vez um grupo de turistas, sabe aquelas estradas em Israel que você passa e vê os beduínos ali? Tinha ali pastores cuidando de ovelha e todo mundo no ônibus, ai, que lindinho, que lindinho. Então ele pede para o motorista parar, o povo desceu para tirar foto com aquele pastor beduíno, com as ovelhas, que elas são as coisas mais fofas. De repente, eles viram um pastor que quebra a perninha de uma ovelha. E aí o guia, ele estava dentro do ônibus e ele viu aquele tumulto, aquela agitação. E ele falou, mas o que aconteceu? Esse pastor desumano quebrou a perna da ovelha. Aí ninguém conseguia se comunicar com aquele pastor. Daí ele falou, o que aconteceu? É que essa ovelha ela é má, ela é desobediente. Faz tempo que toda hora ela foge, eu tenho que ir atrás dela. Ela sai do rebanho, então eu precisei quebrar a perna dela. Aí o pastor mostra como que ele ia enfaixar a perna dela. E aí ele está cuidando da perna dela, enfaixo. E dali para frente, aquela ovelha ela não vai andar com o rebanho, ela vai andar no colo do pastor. O mesmo pastor que consola é o pastor que às vezes tem que quebrar a perna da ovelha para que ela não se perca mais. Eu já fui inúmeras vezes quebrada por Deus e ainda sou. Talvez você já foi, esteja ou será quebrado por Deus, para que você aprenda a ser obediente, para que você aprenda a não se desviar mais dos caminhos do Senhor. Amém, querido? O que mais na sua vida precisa ser quebrado para que você aprenda a ser desobediente? O que mais na sua vida precisa ser tirado para você amar o Senhor acima de todas as coisas? O que mais na sua vida precisa acontecer para o seu amor ser genuíno a Deus, a casa dEle, ao reino dEle? Tem gente que continua servindo ao pastor só por aquilo que o pastor pode dar.
Tem gente desviada porque perdeu muita coisa, porque quando foi quebrado por Deus se desviou. Eu queria te dizer que se Deus precisar quebrar, Ele vai quebrar. Essa filosofia da igreja moderna de que Deus é amor, Deus é amor. Mas Ele também é o amor que, se precisar, Ele quebra a minha e a sua perna. Que, se precisar, Ele tira de você aquilo que está fazendo você se perder. Amém, queridos? Se Ele precisar quebrar algo em mim para que a gente volte para Ele, Ele vai fazer. Mas saiba que vai ter o dia que Ele não vai quebrar mais. Porque há um texto em Provérbios que diz que Deus vai repreender várias vezes, mas chega o dia que Deus para. Porque eu tenho que decidir quem de fato eu amo. Lembram da grama e da água que fica longe? Se for preciso, Ele vai carregar a gente no colo. Se for preciso, Ele vai colocar da água na boca da gente. Se for preciso, Ele usa o cajado, mas se for preciso, Ele também vai usar a vara dele na nossa vida. Em Jó está escrito que aquele que faz a ferida, Ele curará. Nenhuma das nossas dores, perdas, quebraduras que a gente passa durante a vida, Deus usa para nos destruir, mas para nos consertar, para nos restaurar. Amém? É decisão nossa o que a gente vai fazer com essas quebraduras da vida, com esse tempo de deserto da vida. O que a gente vai fazer quando a gente passa pelo vale da sombra e da morte. É decisão nossa. O pastor, ele está ali. A voz que a gente vai continuar ouvindo, ela é decisão nossa. Eu quero te dizer nessa manhã que Ele fere, mas Ele cura. Ele quebra, mas Ele restaura. Ele bate, mas Ele também consola. Porque o meu pastor, ele tem óleo. Amém? É o próximo versículo, vou terminar. É o próximo versículo. Sabe por que a ovelha tem óleo na cabeça dela? Para livrar das moscas. As moscas depositam uma larva que, se entra pela narina ou ouvido da ovelha, ela morre louca, porque ela perturba a ovelha. Ela entra no cérebro da ovelha. Esse óleo, ele limpa a ovelha. Esse óleo solta a pelagem da ovelha. Esse óleo, ele impede as ovelhas de brigarem. Tem muita gente perturbada por falta de óleo. Tem gente muito perturbada, com a mente confusa, por falta de buscar o óleo da presença do Senhor. O versículo continua dizendo: e meu cálice transbordará. Tem gente que não tem cálice transbordando porque não tem óleo. Sabe, a gente não é curado, a gente não libera, não transborda o óleo da presença, da alegria, não sendo curado. Só gente que é curada tem alegria. Só gente que busca a presença do Senhor nos dias difíceis. Quando o óleo do Senhor, a Bíblia diz que o óleo quebra o jugo da tristeza, da depressão, da perturbação, da ansiedade, da agitação, dos dias maus, o óleo que vem sobre nós para a gente passar no vale da sombra e da morte, amém? É esse óleo que o Senhor tem para mim e para você. Busque desse óleo. Para terminar, a Bíblia ela diz que verso 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Não é só no domingo de manhã, todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor para todo sempre. Há uma tradição naqueles tempos que quem recebia um hóspede, ele era responsável pela vida dele. Lá em Juízes e depois com Ló, a gente vai ver, lembra, que tem hóspede na casa deles, ou anjo lá na casa deles, e a cidade queria entrar para matá-los, ter relação sexual com eles, uma passagem até muito forte, lembra? O que o dono da casa faz? Ele fala, eu sou responsável pela vida dele. Essa era a tradição. Ele guardava quem estava na casa dele.
E havia uma tradição de que quando o hóspede ia embora, ele tinha que liberar 2 acompanhantes para seguir esse hóspede na casa dele até a saída da cidade, para que o mantesse vivo, protegido até ele sair da cidade. Essa Bíblia diz que nós temos a bondade e a misericórdia para nos acompanhar todos os dias. Isso não é lindo, gente? Para me acompanhar. Sabe aquele dia que você está sentindo sozinha? Mentira. Você tem a bondade e a misericórdia de Deus. Sabe quando você precisa entrar numa UTI, no hospital? Tem a bondade e a misericórdia. Sabe, para passar lá pelo vale da sombra e da morte, você tem a bondade e a misericórdia. Você consegue entender que esse salmo não está falando de dinheiro? Não está falando de provisão? Está falando de um relacionamento. Vamos ficar em pé, igreja? Muito mais profundo. Eu quero te dizer que nessa manhã o bom pastor está aqui. Se você está precisando ir para esse lugar de água tranquila, ele vai te levar. Se você está precisando do colo dele, ele vai te pegar no colo. Se você está precisando dessa verde pastagem para descansar, tem aqui. Hoje tem um rio tranquilo aqui, que você não só pode beber, como você pode deitar nele e descansar. O bom pastor está aqui hoje, nessa manhã, para te dizer, chega de medo, chega de preocupação. Do teu futuro é ele que cuida. Dos teus é o bom pastor que cuida. Que nesse dia difícil, ou essa fase, ou esses anos difíceis que você tem passado, a bondade e a misericórdia do Senhor. Talvez você esteja experimentando dias da vara do Senhor, como eu experimentei e às vezes experimento da vara do Senhor para dizer: acorda, desperta, o caminho não é esse. Talvez você esteja experimentando esses dias de ser quebrado por Deus. Mas saiba que também tem consolo. Amém? Feche os seus olhos. Jesus, o Senhor está aqui como nosso. O Senhor não só é o nosso pastor, mas diz a Bíblia que o Senhor é o nosso bom pastor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor entre realmente aqui, Senhor, para pegar cada um de nós no colo nessa manhã. Senhor, muitos de nós, Senhor, estamos precisando de uma água fresca, de uma grama verdinha, de deitar num lugar tranquilo, Senhor, e receber um óleo fresco na nossa cabeça. Senhor, porque muitos aqui estão tão cansados, Jesus, tem tantas ovelhinhas aqui cansadas, Senhor. Aqui nessa manhã, Senhor, tem muita ovelhinha cheia de carrapicho, carrapato, com suas patas quebradas, com seu coração assustado, cheio de medos e inseguranças. Mas Jesus, vem passando do teu olho, Senhor, em cada cabeça, em cada ouvido, em cada narina. Senhor, passa desse óleo, dessa unção em cada coração aqui quebrado, assustado, inseguro, Jesus. Jesus, que segura agora nas mãos de cada um dos teus filhinhos aqui, que a bondade pegue numa mão e a misericórdia na outra. E conduz, Senhor, e conduz. Leva, Senhor, para esse lugar, para essa dimensão de bondade e misericórdia, para essa dimensão de paz, Senhor. Senhor, eu também sei que muitos filhos aqui precisam sim dessa provisão material. Mas antes dessa provisão material chegar, traz a paz, Senhor. Chega com a paz antes, chega com a alegria antes. Senhor, porque não tem provisão material maior do que a paz e a alegria do Senhor dentro de nós. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é esse pastor que está aí na porta, que nós já passamos por ela.
de salvação. Senhor, que cada um de nós nos sintamos nesse lugar de proteção, de cuidado. E eu repreendo em nome de Jesus toda voz mentirosa, toda voz da perturbação, toda mosca maldita que tem perturbado a sua mente, as suas emoções. Em nome de Jesus Cristo, ouça agora a voz do teu bom pastor. Eu profetizo que nessa semana, muitos de vocês vão ouvir exatamente aquilo que deve fazer, exatamente aquilo que deve decidir. Porque a voz da perturbação, da agitação, seja agora calada em nome de Jesus. E você ouça a voz do seu bom pastor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.